Boa noite, Curitiba. Está no ar o programa Debate Aberto. Eu sou o Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre educação. Educação é uma área tão citada nas campanhas políticas, em que todos nós concordamos que o desenvolvimento dela representa um melhor desenvolvimento do país. O entrevistado de hoje para falar de educação é o Cristiano Ferreira, que é consultor da área de educação, historiador, mestre em História pela Unicamp, professor de pós-graduação e ele trabalha no desenvolvimento e na concepção de projetos educacionais. Cristiano, seja bem-vindo ao programa Debate Aberto. Muito obrigado, Bernardo, um prazer estar aqui. Cristiano, vamos começar falando para o nosso telespectador, você que é um especialista na área de educação, concebe projetos que buscam desenvolver a educação no nosso país, qual que é a avaliação que você faz do atual momento da educação no Brasil? Olha, Bernardo, antes de mais nada, eu sou um otimista em relação à educação no Brasil, né? A gente acabou de sair de um processo eleitoral que foi um tanto traumático, né? Eu acho que para a sociedade como um todo. E nesse processo, eu acho que o que aconteceu é que a gente acabou deixando de lado algumas conquistas que foram alcançadas nos últimos anos dentro da área de educação, na educação brasileira, né? Como que isso, né? Que tipo de avanço que a gente teve nos últimos anos? Desde aí, dos últimos 4 ou 5 governos, a gente já teve um aumento quantitativo muito expressivo na educação básica, né? Então, hoje você tem basicamente a educação básica universalizada, né? Tem quase 100% das crianças já na escola, isso foi um avanço recente. Nós tivemos também um aumento muito grande dentro do ensino superior, né? Do número de matriculados, o número de instituições, o número de cursos. Então, assim, se você observa a história da educação brasileira nos últimos anos, não tem como não ser otimista ao ver esses números, né? Alguns gargalos que nós tínhamos foram superados ou estão em processo de superação. Ainda temos inúmeros problemas, isso é óbvio, mas acho que não é essa terra arrasada que a gente geralmente vê e viu nesse processo eleitoral. Né, quando a gente conversa com as pessoas, fala como é a educação no Brasil. A educação está uma porcaria, educação isso, educação aquilo. Tem problemas, é óbvio que tem muita coisa para superar, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar, né, esses avanços quantitativos, alguns avanços qualitativos que nós tivemos também. Esse inclusive foi o tema de um artigo que você escreveu para a Gazeta do Povo. Exatamente, né? A gente escreveu há algum tempo aí, saiu uma coluna minha na Gazeta do Povo, na seção de opinião, em que eu falava justamente isso, que a gente não pode deixar que o processo eleitoral e que a polarização política que a gente está observando hoje façam com que nós ignoremos tudo que foi alcançado nos últimos anos, né? Acho que a gente é tão ingênuo quando a gente acredita em tudo como quando a gente não acredita em nada, né? A gente é igualmente ingênuo. Eu lido com escolas públicas, com escolas particulares, né, em vários níveis de ensino, e a gente observa experiências muito exitosas atualmente. Ao mesmo tempo que a gente também vê que tem muita coisa para arrumar. Pois é. Então, já que você reconhece muitos avanços, e eu concordo com você que nós tivemos nos últimos anos, desde do início da década de 90 para cá, muitos avanços na área da educação. Então, já que nós reconhecemos esses avanços, quais são os principais desafios e problemas da educação no Brasil? Pois é, Bernardo, eu acho que assim, o principal problema em geral é a qualidade ainda, né? Nós tivemos esses avanços quantitativos, né, no número de alunos que estão matriculados, no nível de cobertura da rede de ensino, mas ainda temos problemas de qualidade em todos os níveis de ensino. E pensando, né, no sistema como um todo, o nosso principal gargalo como nação hoje é no ensino médio, né? O ensino médio apresenta índices altíssimos de evasão ainda. Nós estamos há mais de uma década com o mesmo número de alunos matriculados no ensino médio. A gente não consegue expandir a cobertura do ensino médio. O ensino médio que tem problemas de currículo também, né? A gente vê aí 12 matérias para o aluno cursar, vira e mexe, tem um deputado engraçadinho querendo, com uma proposta, querendo botar ou mais uma disciplina ou estabelecer mais um conteúdo, né? Agora, esse ano mesmo, nós tivemos na Assembleia um disparate, né, em que obrigava com que os alunos de ensino médio tivessem que ler os títulos dos autores da Academia Paranaense de Letras nos vestibulares. Eu duvido que o nosso ilustre deputado que propôs isso tenha lido algum desses autores em algum momento, né? Então, vira e mexe, você observa iniciativas
iniciativas um tanto quanto esdrúxulas na educação e principalmente que atingem principalmente o ensino médio, descoladas da realidade, descoladas do que são as reais necessidades dentro da escola. Então, assim, esse é um dos desafios. Que deixam aquilo que realmente importa acaba ficando de lado. E tem isso também de querer resolver as coisas por decreto, né, Bernardo? Isso às vezes não resolve a educação por decreto. Decreto é um processo, a educação é um processo, né? Não adianta estabelecer uma lei dizendo que você vai ensinar direitos humanos, por exemplo, e que no dia seguinte todos nós teremos uma sociedade mais justa e mais igual. Isso não vai acontecer. Isso é um processo que envolve a sociedade, envolve, obviamente, os políticos, envolve as famílias. Então, quando eu penso em desafios na educação, eu vejo principalmente isso. Os avanços quantitativos existem avanços qualitativos necessários, né? Isso passando da educação básica, chegando no ensino superior, a gente se vê aí, o nosso próprio sistema de avaliação de qualidade no ensino superior ele ainda é muito recente, né? Então você ainda tem instituições que deixam a desejar bastante, cursos que deixam a desejar, mas ainda assim temos avanços. Agora, uma coisa que é fundamental mexer no Brasil, pensando no projeto de nação, pensando no projeto de desenvolvimento social, é o ensino médio. A gente não pode, né, ter essa estagnação e ter esse índice de evasão tão grande dos jovens ali de 15 a 17 anos. Antes de eu te perguntar quais são especificamente os problemas do ensino médio, você já citou a evasão. Por que tanta evasão no ensino médio, Cristiano? Olha, o principal problema que nós temos é a questão social, né? O jovem ali com 15, 16 anos, ele é colocado numa encruzilhada, né? Ou eu vou trabalhar ou eu vou estudar, né? E ele olha para a escola, vê uma escola que é descolada da realidade dele, que tem um currículo fragmentado, escolas que geralmente têm uma infraestrutura muito aquém do desejável para você ensinar algo, né, relevante nesse nível. Então, isso afasta o interesse do jovem, ele obviamente observa as possibilidades que ele tem do ponto de vista profissional, que não são muitas geralmente, mas ele acaba optando por trabalhar, ajudar a família eventualmente, do que ficar dentro do ensino médio. Então tem um problema que é social, econômico, e tem um problema também de currículo, de estrutura e da cara que o ensino médio tem no Brasil hoje, né? Eu acho que é a soma desses fatores que fazem com que o jovem até consiga acabar ali o ensino fundamental, até o final do nono ano, entra no primeiro ano do ensino médio. A vida vai se desenvolvendo, ele vai tendo as outras demandas, outros interesses, e esse jovem acaba evadindo. Essa é a realidade que a gente tem hoje, né? Tecnologia. Como que está a questão da tecnologia nas escolas brasileiras? Você acha que pode, em alguns casos, o carro estar sendo colocado na frente dos bois? Ou você acha que essa inclusão digital que podem estar fazendo com os alunos de escolas públicas, ela tem que ter um formato assim agressivo ou tem que priorizar outras áreas do investimento? Olha, Bernardo, educacional. Eu acho que a tecnologia, obviamente, ela é importante, não tem como você pensar em educação hoje sem aliar isso à tecnologia, mas eu não acredito que ela seja uma panaceia, que ela resolva tudo. Né? Eu acho que a gente tem problemas que são mais graves. Antes, né, da gente resolver e colocar laboratórios em todas as escolas, nós temos que ter professores capacitados em todas essas escolas, coisa que a gente não tem hoje. Né? Eu vejo que o investimento em tecnologia, ele cria alguns problemas, por quê? Você montar um laboratório de informática, montar um laboratório dessa natureza numa escola, demanda um recurso considerável. Isso tem uma vida útil muito curta, né? Porque pela obsolescência, né, desses equipamentos. E às vezes você coloca equipamento e não tem um professor capacitado para trabalhar com aquilo, né? É mais interessante direcionar esses investimentos para uma boa formação do professor, uma boa formação docente, para que o professor consiga dar alguma coisa consistente dentro de sala de aula, do que propriamente você mediar, né, o processo educacional com um monte com tablets e computadores e celulares, e a gente não vai, porque no meu ponto de vista a gente não vai chegar em lugar nenhum apenas com isso, né? Então a tecnologia, é claro, ela é necessária, ela é importante, mas eu não vejo ela como o remédio para todos os males, como às vezes se vende, né? Eu acho que ela é um elemento a ser adicionado num processo de busca de melhoria, mas que passa fundamentalmente pela capacitação do professor. Nós já voltamos com mais programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o Cristiano Ferreira, mestre em História pela Unicamp e consultor de projetos na área de educação.
Rádio. Completa a sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o Cristiano Ferreira, que está aqui para falar comigo sobre educação. Cristiano, no ano passado, ou melhor, esse ano, né, já está acabando o ano, mas ainda não é ano passado. Sim. Esse ano, o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação. Qual que é a função desse plano e ele realmente pode mudar ou alterar o cenário educacional brasileiro? Bernardo, eu acho que assim, a aprovação do plano ela é fundamental, por quê? Porque ela cria uma baliza, ela cria balizadores para a gente saber onde a gente quer chegar com a educação no Brasil. Né? Uhum. Quando eu falei no primeiro bloco a respeito desse discurso um pouco difuso, né, da falta de qualidade da educação, né, essa bandeira que é levantada e às vezes uma bandeira pouco sistemática, né? Uhum. O plano, na verdade, ele vai estabelecer critérios para a gente saber se a gente está avançando ou não. Né? Uhum. Porque não adianta eu falar para você a educação tem que melhorar, mas tem que melhorar no quê? Tem que melhorar no ensino básico, tem que melhorar no ensino médio, tem que melhorar na capacitação de professores. O plano, de alguma maneira, ele abarca todas essas áreas e estabelece metas, né, para cada uma dessas áreas, para cada uma dessas frentes, na verdade, que a gente tem de desafio aí, e dá um prazo, né, que são 10 anos. Então, o que o plano está fazendo é nos dizendo que tipo de educação nós queremos daqui a 10 anos. Né? Isso é muito importante no ponto de vista. Por quê? Porque assim a sociedade como um todo ela tem como cobrar do governante, do gestor educacional, do político, para que lado estamos indo. Não adianta eu falar para você, precisamos melhorar o ensino fundamental. Tá, mas o que a gente entende por melhorar? É melhorar a nota do IDEB? É ter mais aluno dentro de sala de aula? Né? É diminuir o número de aluno por turma? A gente tem que ter critérios para isso aí. Então, acho que o grande mérito do plano, né, disso que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, estabeleceu, que nós tenhamos um plano decenal, estabelecendo metas quantitativas e qualitativas para a nossa educação em todos os seus níveis, isso é fundamental, porque assim, né, a gente vai poder daqui a 10 anos chegar e falar, por que não diminuímos o analfabetismo? Por que não melhoramos a capacitação para o trabalho dos nossos jovens? A gente vai ter como comparar a nossa situação hoje com a situação daqui a 10 anos e ver onde falhamos. Né? E mais que isso, a questão da educação e da melhoria, o caminho para que a gente atinja esses índices não passa só pelo político, né? E não passa só por um governo. Se a gente está falando de 10 anos, né, pensando no nível federal, a gente está falando de 3 governos distintos que vão ter esse abacaxi na mão. Né? E nós temos que cobrar desses 3 governos indistintamente. Né? Então é uma política, isso mostra que a gente está tentando caminhar para uma política de Estado voltada à educação e não uma políticas de governo isoladas umas das outras. Né? Então para mim o plano ele é fundamental. É importante que a sociedade o conheça, é importante que todo mundo saiba o que está colocado ali. Né? Uma coisa que eu acho que é fundamental para a melhoria da educação é sempre envolvimento das famílias, principalmente quando a gente está falando de jovens e crianças. Pois é, né? Isso até ia te perguntar, não especificamente sobre a família, mas você acabou de falar que é importante que a população conheça o Plano Nacional de Educação, saiba o que está ali até para a população poder cobrar do governante. Quais são alguns aspectos desse plano? Assim? O que ele busca? Obviamente que é a melhora da educação, mas quais são, pontualmente falando, o que consta desse plano? O plano ele se divide em 20 metas quantitativas, a sua maior parte. Né? Para cada dessas metas são estabelecidas algumas estratégias que os sistemas de ensino e as escolas têm que adotar. Então, por exemplo, existe uma meta em que a gente atinja aí uma determinada cobertura na educação infantil, nas creches, que hoje é um problema. Né? A gente tem uma cobertura muito pequena de creches. Nós temos ainda problemas de analfabetismo, principalmente nas camadas mais velhas da população. Né? A maior parte dos analfabetos brasileiros são de maior idade. Nós temos que diminuir esses índices. Né? Nós temos que, existe uma pretensão de que 50% das escolas até 2024 ofereça turno integral, né? Que a criança passe o dia todo na escola. Coisa que a gente já tem hoje de maneira incipiente, né? Que tem crescido, mas que não é totalmente generalizado. Então, uma das metas é que essas crianças passem mais tempo. Então, cada uma dessas metas vai dizer respeito a um aspecto, a uma frente da educação infantil, ensino básico, educação profissional, dizendo, então nós queremos em 2024, eventualmente, ter
100% das crianças, dos jovens de 15 a 17 no ensino médio, né? Eu não tenho esses números de cabeça que estão no plano, mas até chamo, né, e convido os telespectadores, todo mundo que se interessa por educação, a procurar, né, no site do Congresso Nacional, no site do MEC, e ver as metas que estão lá, porque acho que o caminho para que a gente chegue a atingir essas metas, para que nós alcancemos esses índices, é envolvimento da sociedade como um todo. Claro. Né? Não adianta delegar isso, né? Delegar a educação do seu filho para a professora dele ou para a diretora, se você não estiver envolvido, Exato. Né? Se você não estiver minimamente preocupado com isso. Aí que tem uma questão importante, a gente ainda não tinha citado esse tópico tão importante quando a gente fala de educação, né? Que é o professor. E na tua opinião, que também é professor, qual que é a importância do professor nesse processo de melhoria da educação no Brasil? Eu acho que ele é fundamental, Bernardo. Eu acho que não adianta nós termos belos prédios, não adianta termos belos laboratórios, não adianta a gente investir em infraestrutura, em tecnologia, enquanto você não tiver um professor capacitado para trabalhar dentro de sala de aula, né? Ainda temos também muita coisa para avançar nisso, né? Existe uma proporção de professores que atuam hoje, né, na educação básica que nem formação na sua área tem. Né? Nós temos algumas lacunas incríveis, como por exemplo na área de química, de física, na área de exatas, né? A carreira é muito pouco atrativa, então um profissional que eventualmente se forma nessas áreas, ele acaba buscando uma outra colocação que não a docência, né? Então você acaba tapando buraco de alguma maneira com gente que não tem formação específica naquela área, e isso obviamente vai redundar o quê? Numa aula de baixa qualidade. Né? Então, eu acho que se existe uma prioridade hoje, né, na nossa sociedade em termos de investimento em educação, é a valorização do professor, né? Isso aí tudo a gente escuta o tempo todo, mas isso é um fato. Né? Mas é o fato, né? É a realidade. Se não fosse também não falariam tanto. Né? Exatamente, né? Mas é a valorização do professor, do ponto de vista remuneratório, de um plano de carreira. Né? O professor tem que enxergar para onde ele está indo, né, naquela carreira. Isso é algo, desculpe interromper, mas isso é algo que eu não consigo entender, porque veja, é uma classe muito importante. Sim. É uma classe fundamental para a sociedade, para o país. É uma classe que tem uma influência política grande. Os professores têm, há muito tempo, eles elegem deputados, tem sempre na Assembleia, aqui no caso do Paraná, tem sempre um ou outro, ou dois ou três, mas sempre tem um deputado que representa assim, claramente a classe dos professores, e é uma classe que tem muita gente e que ao mesmo tempo que tem todo esse poder e toda essa representatividade, acaba não conseguindo alcançar assim esses objetivos, esses benefícios que ela tanto almeja. E uma opinião política tua até, por que você acha que os professores não conseguem, mesmo tendo tanto poder, alcançar aí essas melhoras e conseguir um aumento de salário, enfim, todas essas questões que estão ligadas ao tema do professor aí? Pois eu acho que isso tem um problema que é sistêmico aí, né, Bernardo, que é o seguinte: o nosso sistema educacional, ele é misto, ele tem uma parte pública e uma parte privada. Né? A parte, né, os professores que são ligados à rede pública, né, os sindicatos que são ligados à rede pública, eles têm poder de pressão e são um grupo de pressão muito importante dentro do jogo legislativo, a gente sabe disso. Né? Então a gente viu agora, semana passada, né, não tinha uma votação polêmica na Assembleia, né, o nosso governador tentando, né, e a Assembleia tentando aprovar as coisas do tratoraço. O que aconteceu? A APP Sindicato, né, os sindicatos se mobilizaram, foram lá, fizeram uma pressão dentro da Assembleia, conseguiram barrar, não sei por quanto tempo. Mas o problema é que tem uma enorme parte do sistema, uma enorme parte de professores, de alunos que estão no sistema privado. E o poder político, a capacidade de pressão desses grupos privados, desses professores que estão ligados à rede privada, é muito menor. Né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, o ensino superior no Brasil hoje, a maior parte dos alunos está no sistema privado. Né? E professores que, em sua maioria, são professores que não têm um vínculo tão forte com a instituição na qual eles atuam, como um professor de uma universidade federal, por exemplo. Né? Então, obviamente, essa precarização do próprio vínculo com a instituição faz com que a capacidade de pressão de um sindicato de professores, qualquer coisa parecida, seja menor. Né? Então, acho que existe
Existem várias respostas para a tua pergunta, mas uma delas deriva desse sistema misto que nós temos. De um lado, um poder público, um setor público que é relativamente forte do ponto de vista político, que consegue fazer pressão, consegue eleger seus deputados e consegue ir para a Assembleia, mas isso não atinge, né, pelo menos a capacidade de pegar esses professores que estão dentro do ensino privado e também fazer pressão e também estabelecer uma pauta legislativa, e isso fica mais difícil. Né? Uhum. Então, Cristiano, eu vou chamar o intervalo e daí nós já vamos voltar falando sobre a situação da educação daí em Curitiba, região metropolitana. Eu tenho algumas questões mais específicas para falar para você e também que é do interesse do nosso telespectador, que é um telespectador mais local. Então, nós já voltamos com mais Debate Aberto e Cristiano Ferreira aqui na CWB TV, a TV comunitária de Curitiba. Palladium, completa sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto e continuamos o nosso bate-papo sobre educação aqui com o Cristiano Ferreira, que é consultor em projetos de desenvolvimento educacional. Cristiano, eu falei até no bloco anterior que eu ia te perguntar sobre a situação da educação em Curitiba e na região metropolitana. Fala um pouco para mim e para o nosso telespectador qual que é a situação pontual. Falamos muito sobre o Brasil, sobre a educação no Brasil, sobre o desenvolvimento, sobre o professor. E agora, pontualmente, Curitiba e região metropolitana. Em que pé está a educação em Curitiba e região metropolitana? Olha, Bernardo, está como está no Brasil inteiro. Ela é extremamente desigual, a realidade, pensando de município para município e de escola para escola. Uhum. Né? A gente tem essa desigualdade, se origina em vários aspectos. Primeiro, porque a gente tem aquilo que eu citei no bloco anterior, tem um sistema privado, tem um sistema público. Mas dentro do sistema público, o que a gente tem? A gente tem o município responsável pelo ensino fundamental, grosso modo, o estado responsável pelo ensino médio, né? E o governo federal responsável pelo ensino superior. Então, essa sobreposição, né, de atribuições, de alguma maneira, ela faz com que você tenha, ao mesmo tempo, escolas dentro do município com um altíssimo índice de qualidade, mesmo as públicas, né, escolas que apresentam uma boa condição de ensino, e dentro do mesmo município você vai pegar escolas muito carentes e muito precárias, de alguma forma. O que eu observo dos projetos que a gente toca aí, né, é o seguinte: Curitiba hoje apresenta bons índices de educação e a gente tem, né, aí o IDEB, né, os índices do IDEB que mostram isso. Que, né, também podemos fazer uma pequena crítica, né? Não, mas o IDEB não pega totalmente a realidade, mas é um dado. Uhum. Temos um dado, pelo menos, né, temos um parâmetro para não ficar naquela conversa, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente tem um parâmetro para dizer se está melhorando ou não está. Então, a situação em Curitiba ela é relativamente estável, né? Agora, quando eu olho na região metropolitana aqui, né, quando a gente está executando esses projetos, eu vou para escolas estaduais que têm assim, diretores extremamente dedicados, um corpo docente muito engajado, o que reflete numa boa qualidade lá na ponta, né, para o aluno. E daí você anda 50 metros, chega numa escola municipal que não tem a mínima condição. Né? Por quê? Porque um pouco por causa disso. O Estado, ele obviamente dá determinadas condições que nem sempre a prefeitura consegue reproduzir. E a gente sabe que a realidade da região metropolitana ela é muito distinta de município para município. Né? Então você pega um município como Araucária, que tem uma arrecadação enorme devido à refinaria, e compara isso com o Vale da Ribeira, né? Com Tunas, o Paraná, por exemplo. Você vai encontrar realidades muito distintas. Né? E tudo isso na mesma região. Né? Tudo isso na mesma região. Né? Se você pegar e rodar pela cidade aí, e pela região metropolitana, você vai encontrar isso aí. Você vai pegar uma escola, agora mesmo, eu estou com um projeto aqui na região metropolitana, eu fiquei muito surpreso, saí de uma escola em que você nem consegue desenvolver atividades de contraturno porque não há espaço físico na escola, uma escola municipal, e daí você anda 1 quilômetro, tem uma escola nova,
né, com quadra, com todas as condições, biblioteca e assim por diante. Então você olha, mas por que, né, por que uma clientela é tão bem atendida e a outra não? Né? Por quê? Porque o nosso sistema, a gente ainda engatinha para conseguir articular essas coisas. Essa sobreposição entre município e estado, ela é prejudicial de alguma forma, né? Porque daí você, né, estabelece uma diretriz que é seguida pelo município até um determinado ponto, o aluno acaba ali ensino fundamental, cai no ensino médio. Cai no ensino médio aonde? Cai numa escola estadual. É a mesma diretriz do município? Não necessariamente, né? Então essa desarticulação, ela afeta o Brasil todo e afeta também as escolas da nossa região aqui. E agora a última pergunta que eu quero fazer para você todo mundo concorda que a educação tem que melhorar. Então eu pergunto para você, Cristiano, como que o cidadão comum, né, aquela pessoa que não está envolvida no processo político, sim, que não é autoridade, o cidadão comum, como que ele pode contribuir para a melhoria da educação no nosso país? Olha, acho que o primeiro passo é acompanhar a vida do seu filho dentro da escola. Né? Uma queixa que eu recebo de diretores de escolas é o pouco envolvimento dos pais naquele dia a dia da criança. Né? Então, assim, é muito fácil você chegar e apedrejar a escola, né? No sentido, o que está acontecendo aqui, mas não adianta só aparecer na escola nesses momentos, né? Quando alguma coisa supostamente deu errado. Participar das atividades mesmo. Participar das atividades, saber o que está acontecendo, saber quem é o professor do seu filho, né? Saber o que está sendo ensinado, fazer a lição junto. Né? Isso aí falando da educação básica, do ensino fundamental ali. Que é o que tem acontecido nas escolas particulares, né? Nem sempre, né? Sempre. Mas eles tentam trazer, levam mais o pai para dentro da escola do que a escola pública. Né? Exatamente. Então, e isso também, porque esse envolvimento do pai também passa em grande medida pela equipe que está dentro da escola. E também pela disponibilidade do pai, né? Pela disponibilidade Teoricamente, do pai. O padrão da família da escola particular, ele consegue arrumar, pela posição social dele, às vezes arrumar tempo de acompanhar o filho na escola. Sim. Aquele cidadão lá que já tem o filho na escola pública, às vezes ele tem uma questão de subordinação a um patrão que não permite, sim, que ele saia do trabalho para acompanhar o filho na escola em determinado momento. Tem, né? Isso. E paradoxalmente, geralmente, esse pai do aluno de escola pública, se está numa escola que tem a felicidade de oferecer contraturno, o filho dele está passando o dia todo lá dentro. Né? Então não adianta você imaginar que o teu filho vai passar o dia todo lá dentro, você não vai perguntar, não vai saber o que aconteceu durante aquele dia e que magicamente a qualidade da educação dele vai melhorar. Né? Então esse envolvimento me parece fundamental. Além disso, para além dessa relação do filho dentro da escola, eu acho que a gente tem que saber que metas são essas. A gente tem que saber para onde a gente está indo. Os dados do Plano Nacional de Educação, as metas estão publicamente disponíveis, qualquer cidadão pode observar. Tem como entrar lá e saber qual que é o índice de qualidade da escola onde teu filho está, né, do município onde você está. Tem que saber isso, a gente tem que se envolver de alguma maneira. O cidadão comum, ele já está, hoje em dia o cidadão comum, pelos telejornais e toda a informação que tem, ele está sabendo dar palpite sobre economia, ele sabe o que tem que melhorar para a economia melhorar, sim, mas o cidadão comum, a maioria das pessoas, não o cidadão comum, mas a maioria das pessoas não sabem o que a educação precisa para melhorar. Sim. Mas o que a economia sabe, é o contrassenso. Né? Somos todos especialistas em macroeconomia, mas a gente não sabe o que está acontecendo na escola do nosso filho. Né? Mais ou menos isso. Né? A gente sabe falar da inflação, a gente sabe falar do desemprego, né? Pelo menos, né? As redes sociais favorecem isso, né? De que todo mundo tenha uma opinião sobre qualquer assunto que seja, por mais que você não tenha, sim, a mínima familiaridade com aquele assunto. Mas isso que é tão básico, né? De saber o que está acontecendo na escola da esquina da sua casa. Né? A educação realmente está fora do debate. Está fora do debate. O que, para mim, é um paradoxo. Né? Se a gente espera um país desenvolvido realmente, espera a diminuição de desigualdade, né? Eu sempre insisto que, pelo que eu conheço desse país, nosso país não é pobre, nosso país é desigual. Né? Nós temos desigualdade muito flagrante, mas não é um país pobre. Né? Pobre é o Haiti. Né? Isso é um país pobre. Então nós temos os recursos eventualmente, mas é claro que para que esses recursos sejam mobilizados e alocados nos locais certos, e passa por um envolvimento mínimo da gente saber o que está acontecendo nessa escola, o que aconteceu, né? Quem é aquele professor que está ali, para que a gente possa fazer uma cobrança qualificada, né? Minimamente qualificada. Isso aí, levar a comunidade para dentro do espaço educacional, para dentro da escola. Então, Cristiano, eu quero agradecer a tua presença, foi um prazer receber você aqui no programa Debate Aberto. Muitíssimo obrigado. As portas aqui estarão sempre abertas para você. Eu quero agradecer a você, telespectador, pela audiência e dizer para você que terça-feira que vem, às 23 horas,
nós estaremos de volta aqui na CWB TV, a TV comunitária de Curitiba, com mais debate aberto e mais uma entrevista que vai levar informação de qualidade para você e para sua família. Boa noite e até terça que vem.